Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Putz Bits e vamos continuar a leitura da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com os comentários contidos no livro do Paulo Alves Franco. Nono artigo. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva, acerca de, entre outras características previstas em regulamento para atendimento do princípio do livre acesso. Inciso 1. Finalidade específica do tratamento. O titular dos dados pessoais tem o direito de ser informado sobre a finalidade do consentimento para o tratamento de seus dados pessoais, de forma clara, adequada e ostensiva, acerca de outras características previstas em regulamento para o atendimento do livre acesso, não podendo ser impedido de receber informações nesse sentido, ou cerceado nos seus direitos, porque trata-se de princípio constitucional previsto na Carta Federal do artigo 5º. Ninguém poderá ferir os direitos do titular dos dados pessoais e, para tal necessário, se faz que haja a informação da finalidade que deve ser devidamente justificada. Não faz muito tempo que o senador Bolsonaro teve seus dados pessoais divulgados pela imprensa televisiva sobre o seu assessor de gabinete, que era deputado estadual no Rio de Janeiro, que havia movimentado em sua conta bancária mais de 2 milhões de reais. O presidente do STF determinou que as investigações sobre o caso fossem encerradas e determinou o arquivamento dos autos. Aqui tratou-se de invasão de privacidade tanto do senador quanto do ex-assessor do gabinete. Nenhum deles havia concedido, nem oral e nem escrito, para que fosse procedido ao tratamento dos seus dados pessoais. 2. Forma e duração de tratamento observados os segredos comercial e industrial. O tratamento de dados pessoais deve ser revestido de forma e que o tempo de duração, bem como observados o segredo comercial e industrial do titular de dados. A duração é o tempo necessário à consulta dos dados para que seja dada informação sobre seus resultados pelo controlador e encarregado de buscar os dados. 3. Identificação do controlador. Uma das necessidades e cautelas do tratamento de dados pessoais é a identificação do controlador, que é o responsável pela consulta aos dados pessoais do titular. A identificação deve ser completa: nome, RG, CPF, profissão, estado civil, naturalidade e endereço residencial, bem como seu compromisso de bem e fielmente servir à atuação em tal missão de acatamento à lei. A identificação do controlador tem a finalidade de informar ao titular dos dados quem está lidando com seus dados, quem está lidando e quais os seus objetivos. 4. Informação de contato do controlador. As informações de contato do controlador são telefones fixos e celular, WhatsApp, e-mail, Instagram, endereço postal, com o nome da rua, número, bairro e cidade CEP. Porque o contato com o controlador é necessário para, em caso de necessidade, do titular possa entrar em contato com ele para sanar alguma dúvida que porventura surgir durante o tratamento de seus dados pessoais. O tratamento de dados pessoais ocorre da seguinte forma: a pessoa vai até a loja de eletrodomésticos e pretende comprar uma geladeira. O atendente vendedor, antes de lhe mostrar o produto, pede seu RG e CPF, qualificação completa e endereço residencial, para fazer o seu cadastro no crediário da empresa. Com tais informações, ele procede à pesquisa junto aos órgãos de proteção de crédito, Serasa e SPC, para saber se o cliente está com o CPF comprometido. Estando o nome do cliente com restrição, o vendedor não estará autorizado a vender o objeto, portanto, não pode finalizar a venda. Trata-se aqui do controlador que tem por obrigação pesquisar os dados pessoais do cliente. Nesse caso, o vendedor não estará ferindo a dignidade ou moral, porque ao informar seus dados pessoais ao vendedor,
o titular está consentindo oralmente que ele proceda ao tratamento de dados pessoais. 5. Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e finalidade. A comunicação de dados a comunicação de dados é a apresentação ou relevação dos dados pessoais a pessoas determinadas, ao passo que a interconexão é a transferência de dados pessoais de um banco de dados para outro. O uso compartilhado, por sua vez, compreende situações em que mesmos dados são tratados e transferidos entre órgãos e entidades públicas. O controlador é responsável pelo tratamento de dados pessoais do titular e deve informar a sua finalidade. 6. Responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento. E, apesar de cumprir estreitamente ao que determina o texto legal da LGPD, forçoso concluir que a responsabilidade do controlador não pode se encerrar após a simples notificação ao terceiro para que esse providencie a exclusão de dados. Inicialmente, pondera-se que a LGPD está inserida em um ornamento jurídico, em um conjunto de leis com as quais deve se compatibilizar e ser interpretada harmonicamente. 7. Direito do titular com menção explícita nos direitos contidos no artigo 18 dessa lei. Cabe ao titular de dados consentir ou não o tratamento de seus dados pessoais, podendo revogar o consentimento quando houver motivo plenamente justificado com o caso de alteração dos dados pelo controlador. Deve haver menção explícita dos direitos contidos no artigo 18 dessa lei, que é a menção exata daquilo que não vai ser feito no tratamento de dados do titular. Concernente à menção explícita, vide adiante jurisprudência. Jurisprudência 14/10/2010, Tribunal de Justiça do Mato Grosso, emenda. Embargos de declaração, omissão, falta de menção explícita a dispositivo legal, inexistência, pré-questionamento, embargos rejeitados. A falta da menção explícita e dispositivos legais não configuram omissão, apreciados os aspectos relevantes para a solução da controvérsia recursal. O julgador não está obrigado a responder todos os questionamentos da parte. O pré-questionamento pressupõe a existência de vício de omissão. Parágrafo 1. Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente como transparência de forma clara e inequívoca. Aqui o legislador trata da nulidade do consentimento nos casos de má-fé, engodo, erro doloso ou abuso que não tenham sido apresentadas previamente com transparência de forma clara e inequívoca ao titular de dados pessoais. Parágrafo 2. Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre mudanças da finalidade, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações. Uma vez comunicadas as alterações dos dados pessoais e comunicado pelo controlador, Uma vez comunicadas as alterações dos dados pessoais e comunicado pelo controlador do titular de dados ao titular de dados, informando a finalidade das alterações feitas no tratamento de dados pessoais que não sejam compatíveis com o consentimento original, o titular não concordando com as alterações pode revogar o consentimento e informar ao controlador do tratamento de dados pessoais. É direito do titular de assim proceder caso discorde das alterações, porque ele não estará na obrigação de aceitar alterações. Terceiro parágrafo. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou serviço, ou para exercício de direito,
O titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no artigo 18 dessa lei. Aqui o legislador trata do fato em que o tratamento de dados pessoais tenha por finalidade o fornecimento de bens ou serviços, ou para o exercício de direito, como pode ser o caso de o cliente ir à loja adquirir algum bem de linha branca doméstica, como é o caso de uma geladeira e seus dados pessoais devem ser tratados, ou alguém que contrata uma empresa de engenharia para prestar-lhe um serviço, seus dados pessoais devem ser tratados, ou ainda o exercício de direito cuja pessoa esteja sendo compelida a pagar alguma conta ou ainda o exercício de direito cuja pessoa esteja sendo compelida a pagar alguma conta atrasada e ela diz que não deve e precisa limpar o seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito. Trata-se aqui do exercício de um direito. Então, pessoal, esse foi o 9º artigo da LGPD. Espero que estejam gostando da série de vídeos. Peço desculpas, às vezes, em alguma fala travar um pouco, mas é que eu não tenho o hábito da leitura e estou desenvolvendo o hábito da leitura. Em breve estaremos concluindo essa série de vídeos e espero ver vocês até o final. Até o próximo vídeo da LGPD.